Olá, pessoal, estamos de volta. Agora nós vamos o quê? Resolver questões do concurso público. Pessoal, selecionei questões da prova de conteúdos gerais, que são de serviço social e psicologia. Vocês vão ver que as 60 primeiras questões da prova desse concurso de 2012 é igual para as duas áreas. Selecionei questões sobre o que a gente estudou agora sobre o SUAS. Mas voltando, postei para vocês lá na área do aluno todos esses slides, as duas provas, serviço social e psicologia, gabarito das duas provas e justificativa das questões anuladas. Está tudo lá, tá? Mas vamos começar? Primeira, sem perder tempo. Uai, gente, não estou conseguindo passar. Vou passar aqui. Passou. É isso mesmo. Então, vamos lá. Os benefícios eventuais são qualificados como provisões suplementares e provisórias garantidas pelo SUAS. Uma das condições necessárias para que esses benefícios sejam prestados aos sujeitos que os requerem é doença crônica, extrema pobreza, calamidade pública, violência doméstica, deficiência incapacitante. Joguem aí no chat. Qual dessas alternativas que caracteriza os benefícios, condições para a concessão dos benefícios eventuais? A prova, gente, quando a gente lê, mais do que você ler, é interpretar o que é pedido. O que está sendo pedido ali é o que são os benefícios eventuais, mas quais as condições necessárias para que esse benefício seja concedido aos sujeitos. Caroline colocou C, Estela também. Então, vamos lá. Exatamente, calamidade pública. Isso porque os benefícios eventuais são provisões suplementares e provisórias prestadas aos indivíduos e famílias em virtude de nascimento, morte, situação de vulnerabilidade temporária e calamidade pública. Então, quais as informações que a gente tem que aí, memorizar para a nossa prova, para a nossa aula? É o quê? Colocar ali o que são as situações de concessão. Primeiro gravar benefício eventual, provisão suplementar e provisória. Segundo, para nascimento, morte, situação de vulnerabilidade e calamidade. E concedido em auxílio natalidade, por morte, vulnerabilidade temporária e situações de desastre e calamidade pública. Ok? Vamos para a próxima. A gestão das ações na área de assistência social organiza-se sob a forma de um sistema que deve ser constituído com as seguintes características. Então, ele está perguntando, olha, a gestão da assistência social, que é constituída sob a forma de um sistema. A gestão da assistência social, que é um sistema, é o SUAS. Então, ele está falando do SUAS. Então, essa gestão, o SUAS, ele deve ser constituído com as seguintes características. Ao ler a prova, já vão fazendo as interpretações. Então, quais as características do SUAS? Integral e quantitativo, centralizado e estatal, hierarquizado e público, descentralizado e participativo, desconcentrado e representativo. E aí, eu esperando aqui as respostas no chat. Isso aí, meninas. É a letra D. Quando se trata do SUAS, porque a gente tem que interpretar o que está lá no comando da questão. Então, está falando da gestão, que é organizada sob um sistema, está falando do SUAS, e o SUAS ele é descentralizado e participativo, conforme a gente tem aqui na LOAS. Tá? Próxima. Os serviços socioassistenciais estão caracterizados de acordo com os níveis de atenção. Dos instrumentos a seguir, os qualificados como média complexidade são, a gente vai lembrar lá o CREAS e Centoprop. Então, quando falar assim, quais são os serviços da média complexidade, que é o que está perguntando aqui?
a gente tem que pensar em CREAS e Centro-POP. Então, vamos ver o que o CREAS e o Centro-POP oferta. Proteções em situação de emergência e fortalecimento de vínculo, convivência e fortalecimento de vínculos e de família acolhedora, acolhimento em república e proteção social básica no domicílio para pessoas com deficiência idosas, proteção social básica do domicílio para pessoas com deficiência idosa e acolhimento institucional, proteção especial para pessoas com deficiência idosos e suas famílias e especializado em proteção social. Pensem aí. O que o CREAS e o Centro-POP, que são a média complexidade, quais desses instrumentos aqui estão qualificados como CREAS? Vamos lá? Vou passar para a resposta, hein? Caroline já mandou. Vamos embora. EAE. Pessoal, aqui está na resolução do CNAS, né, que institui a tipificação, coloca proteção social especial de média complexidade. Quais os atendimentos que ela vai ter? Serviço de proteção e atendimento a famílias e indivíduos, PAEF, abordagem social, para pessoas com deficiência, idosos e suas famílias, que é a proteção social especial para pessoas com deficiência, idosos e família, serviço especializado para pessoas em situação de rua. Eu vou voltar aqui, porque eu quero passar algumas informações para vocês. No A, proteção em situação de emergências e fortalecimento de vínculos. Isso aí é no CRAS. Convivência e fortalecimento de vínculos, CRAS. Acolhimento em família acolhedora, alta complexidade. República, alta complexidade. Proteção básica, CRAS. Então, a gente não está falando da média, que é CREAS e Centro-POP. Proteção básica do domicílio, CRAS. Acolhimento institucional, alta complexidade. E quando ele coloca aqui proteção especial, é como está lá na CNAS, mas essa questão pode confundir mesmo. Porque você pode ficar pensando, mas essa especial é de média ou de alta complexidade? Mas é do CREAS, proteção especial para pessoas com deficiência, idosos e suas famílias e abordagem social. Então, isso é CREAS. A gente sabendo, né, destrinchando aí os serviços, igual a gente viu na aula, a gente consegue ter um olhar, né, mais apurado para essas questões. Vamos lá na próxima. O serviço de apoio, orientação e acompanhamento às famílias com um ou mais de seus membros em situação de ameaça, violação de direitos, compreende atenções e orientações direcionadas para a promoção de direito, preservação, fortalecimento de vínculos comunitários e sociais e fortalecimento da função protetiva das famílias, diante do conjunto de condições que a vulnerabilizam e ou a submetem à situação de risco pessoal e social. Esse nível de proteção e de atenção é representado pelo seguinte serviço e possui o seguinte grau de complexidade. Vou ler aqui de novo, só para a gente ir fazendo os recortes. Apoio, orientação e acompanhamento à família, com mais de um de seus membros com ameaça, violação de direito, compreende a atenção direcionada para a promoção de direito, preservação e fortalecimento de vínculos. Qual desses aqui, quais desses níveis de proteção que vocês acham aí, pessoal? Começa a responder. A resposta já está lá na pergunta, olha. Foquem nessa informação aqui, ó. Em situação de ameaça ou violação de direitos. Né? E aí, o que ele está falando? A preservação e o fortalecimento de vínculos. Caroline está gabaritando aí, gente. É isso mesmo, é a B. Por quê? Quando ele coloca para a gente que está em situação de violência e de ameaça, pode ser tanto a média quanto a alta. A básica já não vai ser.
Mas ele está colocando ali que ainda tem vínculos, preservação e o fortalecimento de vínculos. Se ele tivesse colocado ali que estava em ruptura de vínculos, seria alta. Mas ele colocou ainda que tem vínculos, por isso é a média. Estranho é colocar médio. Isso aqui é muito estranho na prova, está desse jeito, porque em nenhum momento nas leis a gente vê médio. A gente vê média, complexidade. Mas a resposta é a média. Aí vocês entenderam por quê? Não foram rompidos. Ou seja, ele está colocando aqui que preservar e fortalecer os vínculos. Ou seja, se estivesse rompido, era alta. Mas ele coloca ainda que tem vínculos, né? Nas entrelinhas ali está discriminado que ainda tem vínculo. O Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, é uma unidade pública estatal de base territorial, localizada em áreas de vulnerabilidade social. De acordo com a PNAS, é considerado serviço de proteção social básica de assistência social. Dá um momentinho aí para vocês pensarem. Essa prova é cheia de pegadinha, tá, pessoal? Requer muita interpretação. Vamos pensar aqui. Posto de plantão social. Albergue. Albergue alta complexidade. Casa de passagem, alta complexidade. República, alta complexidade. Posto de plantão social. A gente falou do plantão social que funciona, etc., né? Finais de semana, feriado, tem os postos de plantão, mas ele está colocando de acordo com a PNAS. É o Centro de Convivência para Idosos, a letra D. Ficou esquisito a forma que está colocada, Centro de Convivência para Idosos, mas esse Centro de Convivência para Idosos também se respalda aí no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Idosos. Tá? De acordo com a PNAS, com a tipificação, que a gente vai ter esse serviço, né? E que eu esmiucei para vocês que BH tem. Segundo o protocolo de gestão integrada, benefícios e transferências de renda no âmbito do SUAS, para o atendimento das famílias beneficiárias do BPC e benefícios eventuais, é necessário o diagnóstico atualizado do território, especificação de quantidade e características de família, com membros, né, de beneficiários desses serviços, bem como suas necessidades. Esse procedimento é competência do... Vamos lá, pessoal. Vamos reler a questão aqui para vocês verem. Olha, ele está colocando, segundo o protocolo de gestão integrada e transferência de renda. Gente, a gente falou lá do CadÚnico. Programas de transferência de renda tem que estar inscrito no CadÚnico. CadÚnico, ele é ofertado aonde? Benefício eventual, onde? Fazer o CadÚnico para aquisição do BPC. Benefícios eventuais, quando eu passei lá nos slides para vocês, ele é feito aonde? E quem trabalha por território? Quem está ali nos territórios de maior vulnerabilidade? Vocês lembram? São os CRAS, né? Então, os CRAS é que fazem a gestão dos benefícios eventuais, que é por morte, nascimento, calamidade pública, vulnerabilidade temporária. São nos CRAS que são feitos os CadÚnicos, que são acompanhadas essas famílias, né, que recebem o BPC, que fazem o diagnóstico do território. Então, é o CRAS. Então, vão ter macetes que, na hora que vocês lerem a questão, já colocou transferência de renda, já colocou benefício eventual, a gente já pensa na proteção básica, tá?
tendo por fundamento a Resolução 17 de 2011, que reconhece as categorias profissionais de nível superior habilitadas para o atendimento das especificidades dos serviços socioassistenciais de gestão do SUAS. Foi possível normatizar as profissões que comporão obrigatoriamente as equipes de referência desse sistema. Assim, as equipes de proteção social de média complexidade, então percebam, ele está falando que o SUAS instituiu os profissionais que vão compor as equipes. E ele faz um recorte apenas na proteção social de média complexidade. Serão obrigatoriamente integradas, para além de psicólogos e assistentes sociais, pela seguinte categoria profissional. O que vocês acham aí? A, sociólogo, B, pedagogo, C, advogado, D, economista, E, antropólogo. Vamos lá? Essa questão, eu fiz questão de trazê-las para vocês, para dar um alerta mesmo. Por quê? Porque as equipes, né, de média complexidade, que no caso o CREAS, ele pode ter a presença do advogado. Só que o advogado no CREAS, ele vai atuar igual o psicólogo atende. O psicólogo não atende a psicologia clínica, ele vai fazer a psicologia social. Então, a função do advogado também, ele vai estar ali presente, né, na equipe do CREAS, só que ele vai trabalhar não vai trabalhar em defesa de causa, mas ele vai atender os usuários, colaborar com os estudos, acompanhar as famílias através do plano de acompanhamento familiar. Ou seja, ele vai voltar trabalhar o fortalecimento de vínculo, intervenção, conflito, né? Ele vai trabalhar nesse sentido de defesa de direitos. Isso porque a gente pensa, média complexidade, tem ali as situações de violação, tem a interlocução o tempo todo com o Ministério Público, o Conselho Tutelar, então chegam ali ofícios do Ministério Público, tem que ser respondido, informações sobre causas judiciais, então psicólogo também, o advogado também contribui muito nessa esfera, só que ele não vai advogar em causa do usuário. Nesse caso, o advogado pode ser o defensor público ou particular, ele vai estar ali para orientar, trabalhar também junto com a equipe interdisciplinar, assistente social e psicólogo, no fortalecimento de vínculos, nas orientações, talvez jurídicas, mas não atuando na defesa de casos. Tá? O trabalho com famílias e comunidade do território de abrangência do NAFCRAS pauta-se em atenções que visam informar, formar e transformar as suas representações e práticas, tendo como referências os direitos de cidadania. Para tanto, é necessário conhecer os grupos familiares, identificando suas necessidades e demandas, potencializando sua inclusão na rede de atendimento, encaminhando e acompanhando cada caso. A partir desse pressuposto, a abordagem dessas ações é subsidiada pela diretriz classificada como... Ele está colocando o seguinte, olha, o trabalho com as famílias no território, ele é um trabalho, né, que tem múltiplas expressões ali. E como que a equipe composta, né, advogado, assistente social, psicólogos, ou mesmo CRAS, né, só assistentes sociais e psicólogos, como que essa equipe ela se baseia, se subsidia para fazer as intervenções? Aí, pessoal, vou passar para o próximo slide, então, para responder a vocês. Seriam intervenções psicossociais. A gente vai partir do princípio que psicossocial é a junção tanto da competência do assistente social quanto do psicólogo.
Então, são os dois, né? O CREAS ainda tem a presença do advogado, mas na rede, em geral, a gente vai ter na alta complexidade e na básica, a gente vai ter a figura só do assistente social e psicólogo. Então, é psicossocial. O que é psicossocial? Envolve os aspectos psicológicos e sociais. Né? E é isso que é verificado no atendimento ao usuário, em verificação desses aspectos para o atendimento. Quando ele coloca lá NAF, são os núcleos de apoio à família, que foram os primeiros equipamentos da política municipal de Belo Horizonte, tá? Por isso que ele colocou NAF-CRAS, mas é o trabalho psicossocial. Essa é grandinha. De acordo com as orientações técnicas do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o CRAS, ao se afirmar comunidade de acesso aos direitos socioassistenciais, efetiva a referência e a contrarreferência do usuário na rede socioassistencial do SUAS. A alternativa que melhor define as ações de referência do CRAS é... Então, vocês lembram que eu comecei a falar de referência contra referência durante a aula para vocês? Processamento dos encaminhamentos do nível de maior complexidade, garantindo a proteção básica, inserção de serviços, programa ou projetos de proteção básica. Encaminhamento das condicionalidades do nível de menor complexidade, garantindo a proteção básica e a inserção em serviços, benefícios ou programas de proteção básica. Encaminhamento das requisições advindas de situação de precarização, risco social, levando acesso à rede de serviços, programas e projetos conforme a complexidade da demanda. Processamento das demandas oriundas das situações de vulnerabilidade e risco social, promovendo o acesso à renda, serviços, programas e projetos conforme a complexidade da demanda. E cumprimento de metas pactuadas a partir da análise de situações de vulnerabilidade e risco social, promovendo o acesso à renda, serviços ou programas, conforme a complexidade da demanda. E aí, qual a alternativa que vocês acham que é a adequada? Vou passar aqui, hein? É a letra D. Pessoal, vamos pensar o CRAS atuando na proteção básica, processamento das demandas oriundas das situações de vulnerabilidade e risco social. Ou seja, o CRAS ele está em territórios de vulnerabilidade e risco social. Então, ele vai processar aquelas demandas desse território, promovendo o acesso à renda, vocês lembram lá da inclusão produtiva? Serviços como o PAIF, programas e projetos conforme a complexidade da demanda. Então, aqui eu coloquei para vocês um modelo, né, que foi extraído da lei falando sobre isso. Então, a função de referência é quando a equipe processa no âmbito do SUAS as demandas de vulnerabilidade e risco social detectadas no território, para garantir justamente isso, acesso à renda, serviços, programas e projetos. E a contrarreferência é exercida sempre que a equipe do CRAS recebe encaminhamento de nível de maior complexidade também, e garante a proteção básica. Então, a gente tem referência e contrarreferência aqui. Pode estar referenciada no CRAS e ser contrarreferenciado de uma complexidade maior. Mas esse pedaço aqui, ó, está extremamente aqui, ó, da função de referência no âmbito do SUAS do CRAS. Ou seja, ele vai verificar as situações do território, porque o território do CRAS já é de vulnerabilidade e risco social, vai promover acesso à renda, serviços, programas, projetos, conforme a complexidade da demanda que ele tem. E, se necessário for, ele vai ali fazer a referência para o CREAS. O Centro de Referência Especializado na Assistência Social, CREAS,
deverão organizar equipes para abordagem em vias públicas e locais identificados pela incidência de situações de risco ou violação de direitos. Então, ele está falando ali que os CREAs fazem o quê? A abordagem social. Sua atribuição é o mapeamento das situações caracterizadas como situações de risco de criança e adolescente, e ações educativas, orientações e outros procedimentos que se julguem necessários para evitar tais situações. Esse procedimento é qualificado como... Se quiserem mandar aí no chat a alternativa que vocês considerem, pessoal, pode ir mandando. Ele está falando do CREAS, e que o CREAS faz o quê? A abordagem social. Quando o profissional ele sai do CREAS e ele faz essa ação de ir até o local, até o usuário, até a demanda, essa função, essa ação, ela é chamada de busca ativa, pessoal. Igual eu falei com vocês, o que é a demanda espontânea? Quando o usuário vai de livre e espontânea vontade ao equipamento, ele busca. A demanda espontânea. A busca ativa é quando nós saímos do equipamento para fazer a busca ao usuário. Então, nesse serviço de abordagem social que o CREAS faz para as pessoas em situação de rua, ela vai até o encontro dessas pessoas visando identificar situações de violação. E aí, essa é uma busca ativa. Isso aí. O modelo de proteção social não contributivo brasileiro é impactado por muitas particularidades em função de vivermos em uma federação. Para a efetiva concretização desse modelo, é importante que se considere a função do seguinte determinante. Então, vamos só reler aqui para entender o que ele está pedindo. Ele está falando do modelo não contributivo brasileiro, é o SUAS, que é esse modelo não contributivo. Fala que tem muitas particularidades realmente porque vivemos numa federação. Mas, para a efetiva concretização desse modelo, é importante que considere a seguinte determinante. Vamos lá? O que vocês acham aí que é? O SUAS, pessoal, vamos colocar as características do SUAS. Descentralizado, participativo e a territorialidade, né? Então, os CRAS, os CREAs, eles vão ficar em territórios de... Aí é colocado lá, os portes dos territórios, das cidades, ou seja, é característica do SUAS a organização, como organização, o território. Tá? Agora vamos falar de CAD único, que eu falei com vocês que teria questões sobre ele. O CAD único é um instrumento para identificação e caracterização socioeconômica individual e familiar, possibilitando o mapeamento de pessoas, famílias, domicílios brasileiros. Entretanto, além dessa função, ele permite uma importante ação de gestão pública, identificada como... Vocês lembram que eu falei com vocês que o CAD único, né, seria importante as famílias se inscreverem, porque vai ser verificado os territórios ali que demandam ações e intervenções das políticas públicas. Então, a partir desse momento em que a pessoa se inscreve no CAD único, é possível identificar o quê? Lúcia, você não está errada se a gente pensar. É possível fazer a vigilância social, socioassistencial. O erro aqui também tá, que é só social. Seria vigilância socioassistencial. Mas, mais que isso, o CAD único ele é um instrumento de planejamento de políticas públicas. Então, o que era anteriormente? Nós tínhamos, né, vários sistemas com várias informações. Hoje se concentrou tudo no CAD único. Então, ele concentra as informações das famílias de baixa renda em uma única base de dados.
Então, ele é um instrumento estratégico para o quê? Para apoiar, disponibilizar as políticas públicas. Isso aí. A Lei 8.742 de 93, qual lei é essa, pessoal? Falem aí para mim. Qual que é a Lei 8.742 de 1993? Está fazendo aniversário essa semana que entra essa lei. Manda aí no chat, estou esperando, hein? Sem pesquisar no Google. Só puxando pela memória quando eu falei lá do início dos marcos legais. Foi a primeira lei, foi a segunda lei. Primeira foi a Constituição Federal, que veio depois dela. Isso aí, é a LOAS, isso aí. A LOAS está fazendo aniversário agora, 7 de dezembro, tá? Que foi a promulgação aí da LOAS, exato. Então, é importante a gente saber até desses marcos, para que vocês possam se situar quanto à informação, aqui, ó, o que está sendo pedido aqui. Então, a Lei 8.742 de 93, que é a LOAS, é um mecanismo legal que estabelece as diretrizes da política pública de assistência social no país, no Brasil. Uma dessas diretrizes é igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de qualquer natureza, assim como garantia de equivalência às populações urbanas e rurais. Divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos previdenciários, dos recursos oferecidos pelo poder público e dos critérios para sua concessão. Globalização dos direitos sociais por meio do acesso às demais políticas públicas, bem como da autonomia do destinatário da ação assistencial. Participação da população por meio das organizações representativas na formulação das políticas públicas e no controle das ações em todos os níveis, respeito à dignidade do cidadão e ao seu direito de benefícios e serviços de qualidade, à convivência familiar e comunitária. E aí, pessoal? Pensem aí. Ele está falando sobre as diretrizes da LOAS. Fala, uma das diretrizes da LOAS é... Vou passar lá, tá? Participação da população por meio de organizações representativas, formulação de políticas públicas e controles das ações em todos os níveis. Então, a gente vai gravar que a LOAS ela tem 3 diretrizes. E as diretrizes dela são descentralização político-administrativa, com comando único, né, em cada esfera de governo, participação da população por meio de organização representativa na formulação das políticas e controle da ação em todos os níveis, e primazia da responsabilidade do Estado na condução da política de assistência social em cada esfera de governo. Tá? Então, nós temos 3 diretrizes aí, e ele pediu aqui para identificar as diretrizes. Gente, a LOAS, ela também não é diretriz, mas está lá nela, divulgação ampla dos benefícios. Mas olha a pegadinha aqui, ó, previdenciários, tá? Então, a gente tem que ir verificando. E aí, o que eu percebo? Que coloca, às vezes, partes da LOAS que realmente são certas, para confundir, mas não se trata da diretriz. Pessoal, acabou. Nós fizemos aqui as questões. Falta aqui 10 para 5. Eu quero agradecer a vocês. A gente correu aí para fazer as questões também. Se ficarem com alguma dúvida, tenho aqui meu Instagram. Pode me mandar um direct, pode conversar comigo. E eu vou deixar essa reflexão aqui para vocês. Olha,
O momento em que vivemos é um momento pleno de desafios. É preciso resistir e sonhar. É necessário alimentar os sonhos e concretizá-los no dia a dia de horizontes de novos tempos, mais humanos, justos e mais solidários, da Marilda Yamamoto. Isso porque trabalhar com assistência social é trabalhar nessa perspectiva, né, de concretizar novos tempos aí de uma sociedade mais justa, mais humana, mais solidária. Eu quero agradecer a vocês que passaram a tarde aqui comigo. Muito obrigada por tudo, por estarem aqui. E, pessoal, se matricula, né? Ainda dá tempo para todo mundo que participou da aula hoje. A gente vai mandar aí, durante a semana, informações. Se quiser, liga, manda o WhatsApp, aciona o grupo ideal também. Fala, olha, eu participei da aula, eu quero uma bolsa, o que pode ser feito aí? O curso já está com 50% de desconto. Vem estudar para ser aprovado nesse concurso. E eu agradeço por tudo, por vocês terem participado, e a gente vai se encontrar aí no curso, tá? A gente está com uma equipe bacana de professoras, e aí a gente vai ter outras aulas aí. Obrigada. E até o próximo sábado, que a professora Mônica Abranches, ela já começa com um novo conteúdo aí, falando sobre a Seguridade Social brasileira e outras informações, tá bem? Aqui está meu Instagram. Eu agradeço a todas vocês que estão me mandando aqui, né, um agradecimento. Obrigada a vocês todas por terem participado, né? Fico extremamente feliz, porque é esse o motivo de a gente estar aqui, né? Agradeço mesmo, gratidão por vocês participarem, né? Então, a Mirna, Débora, a Abigail, Estela, Lilian, Caroline, Magda, Cleusa, né? Raumília, Juliana, Heloísa e mais todo mundo aqui que está logado ainda assistindo. Obrigada pelo carinho, tá bem, pessoal? Qualquer coisa pode me acionar e eu estou sempre à disposição de vocês. E se matriculem para a gente começar a estudar e sair na frente para esse concurso. Um abraço, até!